Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos tratar algumas coisas, levando a sério a vida cristã. Quando a gente fala sobre vida cristã, a gente abrange todos. Todas as pessoas são cristãs, amém? Independente da denominação. Eu não estou falando de denominação, estou falando de vida cristã. De católico, de espírita, de tudo enquanto é religião. Vida cristã. As pessoas precisam encarar a vida cristã de uma maneira mais séria. Não importa a denominação. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção no coração que aquilo que ele fazia, ele estava certo. Ele perseguia os cristãos, ele levava os cristãos à morte, e ele achava que aquilo que ele fazia estava correto por causa da religião dele. Aquilo que ele fazia, então, para ele estava certo. Ele era uma pessoa zelosa por aquilo que fazia, ainda que ia de encontro aos princípios de Deus. Mas ele era zeloso naquilo que ele fazia. Ele cuidava daquilo que ele fazia. A vida cristã dele estava acima, sabe, de tudo praticamente. Até o momento que ele se encontra com Jesus. Então, um exemplo de vida cristã. Agora vamos ver algumas coisas. O que podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler? A primeira coisa, essa mulher desse texto, ela era crente há 18 anos. Amém? Ela era crente. O versículo 11a diz assim, escute bem: o que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos, ela estava possuída. Jesus estava na sinagoga ensinando. Ela ia todos os sábados para a sinagoga, era uma pessoa crente. Era uma pessoa que estava ali fielmente, levava a sério a vida cristã. Porém, ela estava 18 anos possessa. 18 anos possessa. Mesmo sendo crente e estando possessa, ela também andava encurvada. Parte B do versículo 11 diz assim, deixa eu ler novamente todo o versículo: que se aproximou uma mulher possuída 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada. Amém? Olha aqui para o pastor. Ela caminhava de uma certa forma que todos notavam. Era impossível não notar a presença dessa mulher onde ela passasse. E aí, queridos, a gente pode observar que talvez para essa mulher era um trauma muito grande na alma dela. Porque onde ela passava, todos olhavam. As pessoas a conheciam como a mulher encurvada. A mulher encurvada. Se alguém falasse por acaso o nome dela,
A pessoa perguntava, mas quem é essa pessoa? É aquela mulher que anda encurvada. Ela era conhecida dessa forma. A mulher que andava encurvada. E ninguém podia fazer nada por ela. Não tinha como fazer alguma coisa por ela. E a gente observa que esse trauma na vida dela a acompanhava há 18 anos. Já imaginou isso? Uma pessoa sofrendo com uma coisa de 18 anos, sendo crente. A terceira coisa, não podia se endireitar. Versículo 11 ainda, diz assim, sem condição alguma, no final do versículo 11, sem condição alguma de se endireitar. Não tinha condição, sem condição alguma. Quando a Bíblia fala sem condição alguma, significa que ela já tinha talvez procurado até mesmo a medicina da época, e os médicos olharam e falaram, olha, eu não posso fazer nada nós podemos fazer. Então aquela mulher andava sofrendo. Já que ela não podia se endireitar, ela era cativa. Tem muita gente vivendo cativo, estando em uma igreja. Frequentemente ela estava no meio dos irmãos, ela entrava na sinagoga, todos já conheciam aquela mulher, a mulher encurvada. Mas nesse dia ela se encontra com Jesus. Nesse dia a história de vida dela começa a mudar. Nesse dia Jesus Cristo estava na sinagoga. Nesse dia não ia fazer apenas a leitura da palavra, mas nesse dia ia acontecer um milagre na vida dessa mulher. A partir daí então ela começa a viver uma nova vida. A partir daí então ela começa a viver uma vida digna, liberta de todos aqueles espíritos que oprimiam essa mulher. O que pode manter uma pessoa cativo? Todas as coisas que te afastam de Deus. Amém? O que pode manter uma pessoa cativo? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Isso pode te manter cativo. Aquilo que está dentro de você. Às vezes as pessoas não tomam decisões na vida. Elas deixam de tomar decisões importantes na vida dela, para a própria vida espiritual, porque elas estão cativas. Elas estão presas a alguma coisa que impede, mesmo estando em igrejas, mesmo frequentando cultos, mas elas continuam cativas. As coisas que afastam essas pessoas de Deus, mantenha-nas presas. A qualquer momento ela sai e ela volta para onde ela estava, para a prisão. Tudo que você prioriza, ainda lá, olha bem, o que pode manter uma pessoa cativo, tudo que você prioriza e tira seu compromisso com Deus e com a obra dele. O que você prioriza na sua vida? Talvez pode estar até passando na sua mente, pastor, eu priorizo Deus. Será que você prioriza Deus na sua vida? Porque quando você prioriza Deus na sua vida, queridos, você passa até a sofrer escárnio muitas vezes dentro de casa. Quando você prioriza Deus na sua vida, você vai priorizar Deus. As outras coisas, elas vão vir num segundo plano, se der para fazer, se for possível realizar. Mas quando você não prioriza Deus na sua vida, Deus ele está lá em terceiro plano, e olhe lá se tiver no terceiro plano. Porque você vai ter primeiro, de repente, os compadres, os amigos, as pessoas que vão estar no seu cotidiano. Você vai atender o convite de pessoas, você vai atender o convite para ir para lugares, e por fim, e por último, se sobrar um tempo, então sim, Deus entra no negócio. Não basta dizer, não basta dizer,
a gente precisa ter atitude. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando com você. Se você não tiver atitude, palavras não quer dizer nada. Porque talvez você já ouviu, você como homem, você como mulher já ouviu, talvez um homem chegar perto de uma menina, de uma moça e dizer assim: você é a mulher da minha vida. Meses depois, essa pessoa descobre que ela é a mulher da vida dele, junta com outras 10, 15, 20 mulheres. Homens que falam, ou mulheres que falam para homem, né? Ah, você é meu tudo, você é meu tudo, até não aparecer um outro que tem um tudo a mais. Palavras que não vêm junto com atitudes se tornam palavras. Apenas palavras. Você declarar que você ama Deus, você pode até declarar, mas se você não priorizar, as suas palavras se perdem ao vento. Não adianta, queridos, a gente às vezes, sabe, querer amenizar, não tem como. A gente acaba de um modo ou de outro, de uma maneira ou de outra, a gente acaba se enquadrando dentro desta palavra. Não tem como. Uma outra coisa, a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, ou seja, se Cristo Jesus te libertou, como Ele fez com essa mulher aí, verdadeiramente sereis livres. Você vai encontrar opositores? Vai. Se você continuar lendo o texto na sua casa, você vai ver o que acontece. Aquelas pessoas que não podiam fazer nada por esta mulher, eles procuraram Jesus e falaram: você está vendo que não pode curar no sábado? Você vem para cá agora e vai curar no sábado. Ele olha para aquelas pessoas que iam lá apenas por ir e disse para elas assim: hipócritas, acaso vocês não soltam o animal de vocês para ir comer no dia de hoje? Ou vocês mantêm ele preso o tempo todo, deixando ele com fome? Se vocês fazem isso com o animal, eu não posso trazer libertação a esta filha de Abraão? Entenda bem, queridos, essa libertação que o Senhor Jesus fala aí, depende da sua atitude. Entenda, as pessoas não estão preparadas para serem livres. Não estão. Observa o que acontece nos presídios. Às vezes a pessoa vai preso, paga uma determinada pena, sai. Ele sai na condicional. Na primeira semana que ele sai na condicional, acontece o quê? Ele volta para a cadeia. Ele não está preparado para ser livre. Ele volta. Ele comete outro crime. Às vezes na saída que ele dá no dia das mães, a gente está cansado de ver isso em jornal televisivo. A saída que ele dá para o dia dos pais, o Natal, passar o Natal em casa, às vezes ele não chega nem a ir em casa, no meio do caminho ele já sai assaltando, sai matando, e ele volta para a cadeia, então ele desaparece, porque não está preparado para ser livre. Quando a Bíblia fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é para você dizer não àquilo que te afasta de Deus. Você vai ser procurado? Claro que vai. Isso acontece com todo mundo. Acontece com todas as pessoas que entregam a vida para Jesus. Eu me lembro quando eu tomei a decisão de descer às águas. Eu tinha muitos amigos, amigos de final de semana, amigos de balada, de gandaia, amigos de bebida, amigos de farra. Ligavam para mim constantemente: vai ter um churrasco. Eu tomei atitude. Disse: rapaz, não dá para mim mais não. Você é vegetariano? Não. Mas eu encontrei com Jesus, Ele mudou a minha vida. E se Ele mudou a minha vida, eu não posso mais
Eu não posso mais me unir a essas coisas que me afastam daquilo que eu quero para a minha vida. É a decisão, é a atitude. Aquilo que eu não quero, sabe, eu não vou me aproximar, vai me afastar, eu não quero mais. E esses amigos então, eles pararam, porque agora eu era crente. Ah, não chame mais não, porque agora ele é crente. Sim, claro que sou. E infelizmente, a maioria deles já partiram. A grande maioria. Porque se envolveram com coisas erradas, sabe? Infelizmente. Como é sua vida cristã? Regular? Média? Pastor, estou na medida. Estou a vida medíocre, né? Nem para cima, nem para baixo. Mediana. Você cultua a Deus regularmente? Quanto tempo você passa com Deus? Você tem 24 horas por dia. Você trabalha 8 horas, geralmente dorme 8 horas, e mais 8 horas você se divide aí com um bocado de coisa, que são 24. Qual tempo você separa? Se você fosse separar apenas o dízimo do seu dia, são 2 horas e 40 minutos. O dízimo. Meu Deus, eu vou dar o dízimo do meu dia para o Senhor. Eu vou orar, eu vou cantar louvores, eu vou ajudar as pessoas, eu vou lá na igreja, eu vou ajudar a varrer, eu vou limpar as cadeiras, eu vou lavar os banheiros. Eu vou fazer um bem a alguém. Com o meu dízimo, Senhor, do que o Senhor me deu, essas 2 horas e 40 minutos, eu vou fazer alguma coisa para o reino. Eu vou fazer algo para beneficiar a vida do irmão. Eu vou no hospital fazer uma visita, 2 horas e 40 minutos, apenas o dízimo. Dê uma oferta, bote 3 horas, dê uma oferta de hora, né? 3 horas. Está entendendo, queridos? Então, quando a gente faz assim uma pergunta, como é sua vida cristã, é só para a gente pensar em algumas coisas que de repente a gente poderia fazer e não faz. Pensar que talvez tem uma pessoa que está precisando não de alimento, não de dinheiro, mas talvez de uma palavra, de uma visita, de um abraço. De um abraço. E a gente às vezes deixa de fazer tanta coisa. Alguns tipos de cristão. Tipo, só vai à igreja aos domingos, tipo, quando dá, tipo, quando é possível. E quando vai à igreja, ele chega como se estivesse chegando em um lugar comum. Aqui eu sei que não acontece isso não, mas tem lugar por aí que acontece, né? Existem pessoas que dessa forma, queridos. Existem cristãos desse jeito. Escute uma coisa. Em um centro espírita, precisa-se haver silêncio absoluto. Se você soltar uma agulha, é capaz de escutar a agulha cair. Eu me lembro porque eu era levado quando eu era criança, e o meu tio, né, por parte de mãe, ele era uma pessoa muito forte em Minas, no candomblé, forte, o pessoal ia tudo quanto é parte do Brasil atrás do cara, em Minas Gerais, numa grota de mundo, o pessoal ia atrás dele. E quando a gente chegava no centro, havia um respeito, havia uma reverência toda naquele lugar, as pessoas entravam a partir dali, quase se pudesse, nem respiravam. Tamanho era o respeito naquele lugar. E quando ele chegava, silêncio absoluto, ele entrava, eu me lembro que tinha um lugar onde ficavam as pessoas
que iam tomar ali os passes, os conselhos com as entidades, e tinha uma cerca, ele descia uns degraus e lá embaixo era o terreiro, né, vamos dizer assim, um lugar maior, e ali eles faziam os trabalhos, tinha uma mesa com um monte de imagem, uma Bíblia aberta, ele se ajoelhava diante daquelas imagens, batia a cabeça 3 vezes sobre aquela Bíblia, e ele começava a resmungar um cântico, que eu nunca entendi, também nunca procurei entender. Tem pessoas que às vezes entram, sabe, de qualquer jeito. Às vezes a pessoa está triste, está magoada, está chateada, está deprimida, ela liga para os colegas, liga para todo mundo, ela fala, ela hoje divulga na rede social, né? Bota um monte de carinha triste, um monte de carinha soltando lágrimas assim, né? Para que todo mundo tenha compaixão dela, que coloca, né? Mas às vezes ela não fala com Deus. Ela não é aquela pessoa que dobra o joelho e fala: Pai, fala comigo hoje, trata comigo hoje. Eu estou precisando, Deus, ouvir a Tua voz. Eu estou precisando, Senhor, de um conselho. Eu estou como um filho, como uma filha que está precisando do abraço de um pai. Às vezes a gente está assim, queridos. Existem muitos que estão levando a vida cristã de qualquer maneira, quando não tem nada para fazer, eles arranjam alguma coisa para ter desculpa para não ir ao culto. Tem nada. Ele procura alguma coisa, liga, o que tem hoje? O que tem que fazer hoje? Não, nada. Ele tenta arrumar alguma coisa. Ou de repente o pastor encontra, né, com esse irmão, essa irmã, e falou: meu irmão, senti tua falta ontem. Irmã, senti tua falta. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Ontem eu fui passar ferro. Pastor, eu passei ferro. Quando eu olhei no relógio, já era 7h30, falei: também agora eu não vou mais não, porque já é 7h30. Isso sabe que eu não gosto de chegar tarde na igreja, né? Sempre chegou 7:50, 7:55, mas não gosto de chegar tarde. Queridos, quando quer, faz. Quando não quer, dá desculpa. Tem jeito. Tem pessoas que estão vivendo assim. Elas procuram alguma coisa para fazer. Arranja. Se não tiver, ela arranja. Vai passar pano na casa, vai fazer qualquer negócio para não estar na igreja, para não vir, para não cultuar a Deus. São alguns tipos de cristãos. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos alcança, não importa a maneira que nós estejamos. Mas o Senhor nosso Deus, a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Amém? Abre sua Bíblia aí, por favor. Tiago 4,17. Diz assim a palavra de Deus: reflete sobre isso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete. Se você sabe o que você tem para fazer e você não faz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Não adianta você fugir, arrumar desculpa, não adianta. Se você sabe o que tem que fazer e você não faz, nisso você peca. Você está na casa de Deus há algum tempo, sua vida não muda, ou muda para pior. Você já pensou até em sair da igreja? Será que já passou isso pela sua mente? De repente passou assim pela mente, né? E aí você pode pensar assim: eu, hein, pastor, que isso? Está amarrado. É a mesma coisa, querido, que eu vou falar aqui agora como exemplo. É a mesma coisa o seguinte:
Já passou pela mente de muitas pessoas o que eu vou falar aqui agora. Se eu pudesse, eu sumia. Ou nunca passou isso pela sua mente? Se eu pudesse, eu ia para um lugar onde ninguém me conhece. Se eu pudesse, eu desapareceria para ninguém me achar, ninguém me localizar mais. Nunca passou isso pela sua mente? Tem hora que me dá vontade de sair dessa igreja. Eu só não saio, que eu não sei nem porquê. A igreja é você, você não pode sair de você. A igreja somos nós. Dê uma observada. Veja onde está o problema, meu irmão. Será que o problema está em todos ou está em mim? Como aquela mãe que observa os soldados marchando, né? 300 soldados fazendo o mesmo movimento e somente um fazendo o movimento errado. Quando sobe com a direita, ele sobe com a esquerda. Aí a mãe olha e fala: será que o comandante não está vendo que meu filho está certo, está todo mundo errado? O problema não está nos outros. Se nós queremos que os outros melhorem, vamos melhorar a nós primeiro. Não tem como você fugir de você mesmo. Para onde você for, os teus problemas que estão com você, e talvez que é você, vai te seguir. Não tem jeito. Você vai mudar como? Você vai para um lugar onde ninguém te conhece, 2 meses depois todo mundo passa a te conhecer. Porque os mesmos problemas que estavam na cidade, lá 3.000 quilômetros de distância, acompanhou você, e agora lá naquele lugar que você mora. Conserta, meu irmão, no nome de Jesus. Reabrir o coração, sabe? E quando chamar, como Jesus fez com essa mulher, que chamou ela e falou: olha, a partir de hoje você está liberta. Libertou. Você vai encontrar pessoas, enquanto você não entrega a vida para Jesus, ninguém fala nada. Tranquilinho. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, algumas pessoas olham para você e falam: você crente? Duvido. Vai ter uma cervejinha sábado, vamos. O pastor não vai. Sou crente. O cara vai tentando, quando chega na sexta-feira e fala: tá, vou lá com você, bora. Mas eu vou tomar sem álcool. O primeiro copo, pode até ser. O primeiro long neckzinho sem álcool, pode até ser. A partir daí, eles colocam lá um tal de, um drink no meio do negócio lá, ele começa a beber sem perceber. Daqui a pouco ele está tomando até ácido derretido dentro do copo e tá, sabe? Funciona assim. História, esse negócio de cerveja sem álcool, meu irmão, cola não. Você não precisa disso. Ou sua mãe te dava na mamadeira cerveja sem álcool? Quando tu era bebezinho, é? Não. Tome leite, meu irmão. Tu foi criado com leite. Tome leite. E detalhe, eu vou lhe dar um conselho. Tome leite. Para quando você tiver uns 50, você não está com osteoporose e tudo com teose, viu? O leite contém cálcio. Então entenda bem. Quem é que pode melhorar você? Jesus. A partir de quê? Das suas atitudes. A partir das suas atitudes. Porque se você, meu irmão, não quiser, escute bem, se você não quiser, nem o Espírito Santo de Deus faz. Não faz. Primeiro é que ele não entra na marra no teu coração. O Senhor Jesus disse: estou à porta e bato. Se você abrir. Se você abrir. Agora uma coisa eu te falo. Você pode até tentar sair. Você pode até tentar sair da igreja. Sabe? Você pode achar assim, né? Mas onde você for, por onde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai estar falando aqui e aqui. Não adianta. Jesus te chama a um novo concerto. Como ele chamou aquela mulher. A mulher aqui do texto que nós lemos. A mulher estava encurvada. A mulher era crente.
A mulher estava há 18 anos sofrendo daquela enfermidade. Jesus chama essa mulher a um conserto. Imediatamente, ela foi. E o texto que nós lemos diz que, após Jesus ter colocado a mão sobre ela, ela começou a glorificar o nome do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. A gente reconhecer que a gente precisa de conserto é difícil. Reconhecer que a gente precisa de um conserto, a gente vai olhar primeiro o lado, né? Eu vou olhar para o lado, ver quem está do meu lado, ver quem está do outro lado. A gente reconhecer que nós necessitamos desse conserto que começa de dentro para fora é mais difícil ainda. Porque aquilo que mantém cativo está preso, está dentro, como esta mulher estava. Não era visível, apenas a encurvatura dela, mas o que estava na vida dela fazia ela ficar daquela forma. Muitas pessoas, elas ficam de uma determinada forma até encontrar com Jesus verdadeiramente. Quando ela se encontra com Jesus, ela muda. As atitudes dela passam a ser outra. Ela passa a glorificar a Deus, porque agora ela tem motivo suficiente de sobra para fazer isso. Amém? Curva a tua cabeça por um momento. Você que precisa de um conserto nessa noite. Talvez eu falei algo aqui que de repente refletiu na sua vida. Esse é o momento com Deus. Eu quero orar por você. Assim como fez o Senhor Jesus, Ele chamou à frente aquela mulher e prontamente ela foi. Isso que te incomoda talvez, queridos, o Senhor pode te libertar tranquilamente, Ele é Deus. Eu quero convidar você, vem à frente, eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero orar junto com você. Você que precisa de um conserto com Deus, não perca tempo não, vem à frente, vem à frente. É o seu momento com Deus, é o seu momento que você vai estar consertando diante de Deus. Se tem algo na sua vida que precisa mudar, e talvez você já tentou de todas as formas você mesmo e não conseguiu, deixa Deus mudar, deixa Deus. Saia do seu lugar agora, você que precisa desse conserto com Deus, você que quer fazer esse conserto com Deus, porque talvez você pode até precisar, mas se você não querer, não tem jeito, você vai continuar do mesmo jeito, você vai sair daqui e vai continuar cativo das mesmas coisas lá fora, você vai continuar preso do mesmo jeito, mas a partir do momento em que você declara, Senhor, eu preciso dessa libertação, a partir desse momento, queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele entra com providência. Se você quer esse conserto, eu vou estar cantando a última vez esse cântico, você sai do seu lugar e venha, enquanto eu estarei cantando. O Rei está te chamando, o Rei está te chamando. Venha sentar à mesa do Rei.